Olá, investidores! Já é terça-feira, dia 29 de setembro, e hoje é o primeiro dia de debate das eleições americanas. Nós estamos a menos de 50 dias para as eleições americanas, então a ideia do vídeo de hoje é apresentar para vocês um panorama aqui sobre o que tem acontecido no cenário eleitoral, o que mudou aqui durante o ano de 2020, os motivos pelos quais a disputa presidencial se acirrou, né? A atual fotografia entre o candidato democrata Joe Biden e Donald Trump, dos republicanos, e também os impactos que a gente espera para o mercado financeiro, tá bom? Historicamente, a gente sabe que os Estados Unidos, né, dita bastante, os Estados Unidos e Bovespa tem uma correlação bem grande, então o comportamento na Nasdaq, do S&P 500, do Dow Jones, influencia bastante a performance da nossa bolsa. Então, vale a pena a gente entender a dinâmica das eleições americanas, como pode impactar o mercado americano e trazer isso aqui para a nossa realidade. Então, antes de começar o vídeo, para quem não tiver inscrito no canal, por favor, queria pedir para você se inscrever e deixar aqui ativar suas notificações também. Bom, vamos lá. Então, esse foi um ano em que a gente teve, pode-se dizer, uma virada de mesa, né? Então, Donald Trump, no começo do ano, ele estava indo muito bem nas pesquisas. Então, a gente pega aqui o site agregador de pesquisas 538, estou subindo para vocês aí o gráfico do site. Como vocês podem ver, no começo do ano, né, o Trump estava aí com uma economia forte, tinha níveis baixos de desemprego, índice de popularidade dele crescentes, né, e chegou a bater em março uma aprovação de 45%. Com a pandemia, as aprovações deles conseguem ver aqui no gráfico a linha verdinha, então saindo ali de março desses 45% e nos meses da pandemia caindo. No meio do caminho também teve um desencadeamento de protestos antirracistas nos Estados Unidos. Tá? Então uma série de eventos aí geraram uma série de protestos nos Estados Unidos e isso também atrapalhou a aprovação de Donald Trump. Então ele saiu ali em março de uma aprovação de 45% e uma reprovação de 49% para o último dado aqui de sexta-feira, dia 26%, para 53% de desaprovação e 43% de aprovação. Tá bom? Então, os meses aí de abril, maio, junho, julho foram uns meses duros para o popular do Trump, mas vem melhorando aos poucos aí desde o fundo do poço. Né? E aí a gente teve um dado mais recente, foi a morte da juíza Ruth Ginsburg, da Suprema Corte Americana. Isso deve acirrar ainda mais a disputa eleitoral. Tá? Basicamente, os partidos, né, o Partido Republicano e os Democratas, eles divergem sobre indicar ou não um novo membro para a corte antes das eleições. Tá? Então, a Ginsburg era um membro visto como progressista dentro do colegiado, né, que é basicamente dividido entre progressistas e conservadores. Né? Os progressistas ligados aos democratas, ligados ao partido do Biden, enquanto os conservadores mais próximos aí dos republicanos, partido Donald Trump, também chamado de GOP, Grand Old Party. Tá? E então, a Suprema Corte é um órgão dos Estados Unidos que tem bastante peso em decisões sobre os costumes dos Estados Unidos, né? E isso acaba virando um alvo aqui, vira um tema central no debate dessas eleições. Tá? E aí, com o falecimento da juíza, a gente tem essa corte, é composta por 5 juízes conservadores e apenas 3 progressistas. Né? Então, antes tinha ela, estava mais equilibrado, você tinha 5 conservadores, 4 progressistas, mas vale notar que tem um dos conservadores que, na verdade, ele tem votado mais com os progressistas hoje. Então, a gente tem aí ainda um certo equilíbrio. Tá? Então, mas é um outro fator aí que adiciona a volatilidade nessas eleições. E a gente pode ver essa volatilidade por meio de 2 gráficos. Tá? O primeiro gráfico que eu vou subir para vocês aqui, que demonstra essa volatilidade, ele diz respeito às intenções de votos nos Estados Unidos. Então, isso aqui são as intenções de votos medidas por vários institutos de pesquisas e compiladas pelo site Real Clear Politics. Tá? E ele reflete, que nem a gente viu no gráfico anterior, a gente consegue ver a perda da popularidade de Trump, né, se refletindo diretamente nas suas intenções de voto. Tá? Então, a gente vê isso principalmente aqui no mês de abril desse ano, começa a ter uma queda na popularidade do Trump, e o Biden aí também tendo uma melhora na sua popularidade. Né? E hoje, e depois, é claro, no fim do momento mais tenebroso, vamos dizer assim, da pandemia, a popularidade do Trump voltou a subir um pouquinho aí. Então, já conseguiu melhorar um pouco, mas o que a gente chama a margem de vantagem, né, que é as intenções de quem lidera subtrair das intenções de seus concorrentes, do Biden, ela está conferindo para ele ainda hoje o status de favorito a ganhar a corrida presidencial. Tá? A vantagem numérica dele já chegou a bater 10%, hoje está na faixa de 6,5%,
E tem algumas pessoas que vão lembrar das eleições de 2016, quando a Hillary Clinton ela tinha uma vantagem aí nas intenções de voto sobre na vantagem, né, na margem de vantagem, nas intenções em relação ao Donald Trump. Né? Mas vale lembrar que naquele momento ela tinha 2% apenas de margem, né? Enquanto hoje a vantagem é 6,5% para o Biden. Então é uma diferença bastante relevante. Né? E a gente pode olhar também a mesma questão, né? O mesmo ponto da volatilidade, por outro ângulo, né? Que é olhando o mercado de apostas americano. Tá? Então isso aqui é um dado que eu já trouxe aqui uma vez em um outro vídeo meu para falar de um outro assunto distinto. E vem no mesmo site do Real Clear Politics, a gente vendo aqui como o mercado de apostas está em relação a Trump e Biden, a gente vê que o Biden também leva uma vantagem. Então, Biden aí com 53,6% das intenções de voto, das chances de ganhar pelas apostas, enquanto o Trump com 45,6%. E aqui é interessante a gente notar que o Trump no início do ano ele era favorito. Né? Aí quando começa coronavírus e os protestos antirracistas, tem uma clara inversão aqui, né? A gente consegue ver o Trump aqui na linha vermelha, saindo de primeiro lugar, né? De cima ali do gráfico, e caindo bastante, chegou a chegar quase nos 35% ali de intenção de voto, e melhorou recentemente, novamente, aí com a crise do coronavírus melhorando um pouquinho, né? Então a situação na economia americana também recuperando um pouco, Donald Trump aí recuperando um pouco as posições, tá? Então, no contexto que a gente vive hoje, é uma eleição americana bastante polarizada, tá? Por um lado, a gente tem o Trump, os republicanos, aí, eles buscando retirar qualquer atenção de assuntos ligados ao coronavírus e à economia, esperando a economia americana se recuperar, tá? E também focando os seus esforços de campanha em tentar passar para a população uma ideia de que o Biden seria muito velho, seria muito idoso para assumir a cadeira de presidente dos Estados Unidos, porque ele tem 77 anos de idade. Tá? Aí, por outro lado, a gente tem o Biden e os democratas tentando aumentar o comparecimento às urnas. Né? Então, daquelas pessoas que se identificam com o seu partido, que eles chamam lá nos Estados Unidos de turnout. E, historicamente, os democratas têm menos pessoas que votam no partido comparecendo às urnas do que o Partido Republicano. Então, eles estão tentando ali cativar o seu eleitorado negro americano, a população jovem, a irem às urnas e votar, que para eles, historicamente, é uma coisa que faria bastante diferença. Tá? E aí, vale notar, né, que os democratas e os republicanos, então o Biden tem a política imigratória deles, né, diverge bastante em relação a Trump, as relações em relação à fronteira do México e outros países também da América Central, além de a questão das relações internacionais aí também. Né? E aí outro ponto importante o Biden optou por colocar uma mulher negra como sua vice. Tá? Então seria a primeira mulher negra de origem indiana a concorrer a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Tá? Ela foi candidata nas primárias do partido para enfrentar o Trump, mas ela acabou perdendo. Então ela aceitou o convite de Biden no início de agosto e está concorrendo para ser vice junto com ele. Então também outra estratégia aí do Partido Democrata para tentar criar mais proximidade com esse público, com esse eleitorado deles latino, com esse eleitorado deles negro, também uma tentativa de se aproximar desse público deles. Tá? Então, hoje à noite a gente vai ter, terça-feira, dia 29, a gente vai ter o primeiro debate das eleições americanas. Tá? No dia 7 de outubro desse ano ainda, a gente vai ter os vices entrando em cena e depois temos mais 2 debates, né, o que vão estar marcados aqui para o dia 15 e 22 de outubro. E acho que a gente acredita que nesse contexto, as coisas que a gente comentou aqui, então, a Suprema Corte Americana, o histórico dos 2 candidatos, a pandemia, economia, integridade das eleições americanas, que é um tema que está bastante em alta, então nos jornais tem se comentado bastante sobre a questão da integridade. O Trump está alegando, né, você tem muitos votos indo por correio. Então o Trump está querendo criar, né, um imbróglio jurídico para disputar as eleições desse ano na justiça, tentando adiar ao máximo aí a disputa e também, de certa maneira, tentando até conseguir com isso ganhar por vias da justiça as eleições. Tá? Então tem alguns papers, alguns estudos nos jornais falando sobre isso. É uma coisa que o Donald Trump também está tentando fazer, tá bom, pessoal? Então, acho que o que vale por fim citar aqui são os impactos que a gente vê para o mercado financeiro. Né? Então, a gente criou aqui uma tabelinha
bastante resumida e autoexplicativa, né? Então, mostrando para vocês no cenário de vitória de Joe Biden, né, o que a gente vê para as bolsas americanas aqui, a gente vê uma queda ou que elas fiquem razoavelmente estáveis, e Donald Trump um cenário de alta, tá? E por que isso, tá bom, pessoal? Porque o Biden, dentro da política econômica dele, ele quer voltar. O Donald Trump ele tinha feito cortes nos impostos, nas taxas de impostos, e o Biden quer voltar a carga tributária de 21% para 28%, e aí também tributar os lucros do exterior em 21% contra 10,5% atuais. Então, Donald Trump ele tinha feito em 2017 um amplo corte de tributos, né? Ele reduziu a carga tributária das empresas americanas de 35% para 21%, e dentro das políticas que o Biden propõe é reverter parte desse corte, né? Por outro lado, o Biden também tem tem política de distribuição de renda, né? Então, ao mesmo tempo que ele está pretendendo aumentar os impostos, ele pretende também criar políticas claras para você ter uma distribuição de renda melhor. Isso, se bem implementado, como eu já comentei em outros vídeos aqui, tem o poder de gerar mais consumo na economia americana e mais do que compensar esse aumento de impostos. Então você teria aí um resultado positivo para a economia americana no longo prazo, tá? Então, para o dólar aqui, no cenário de Biden, né, a gente veria o dólar em relação ao real perdendo força, tá bom? Então a gente veria o real aí se apreciando. Guerra comercial com a China, a gente vê a guerra comercial com a China, as relações China e Estados Unidos melhorando, uma vitória do Biden, né, com Donald Trump, tendência a continuar a piorar, tá? Relações internacionais com Biden melhoram, política migratória com Biden melhora, e política tributária, como eu comentei com Biden, né, ele vai querer aumentar os impostos, estão colocando aqui a piora, e relações comerciais também tendem a melhorar com o Biden, né? Então, a gente acredita, é uma eleição que tem vai movimentar bastante o mercado até o final do ano, vai gerar bastante volatilidade, né? O cenário base é esse. Então, a princípio, uma vitória de Biden no primeiro momento negativo para os mercados, mas com a melhora das relações internacionais, das relações comerciais, né? E com essa possibilidade de maior demanda devido à política de distribuição de renda do Biden, a gente acredita, né? Então, essa análise que eu trouxe para vocês aqui é uma análise que foi feita aqui pelo nosso analista político Felipe Berenga, né? Então, estou trazendo para vocês a análise feita aqui dentro da Levante. E nós acreditamos, né, aqui da equipe de análise política da Levante, acreditamos que no longo prazo a gente pode sim ter um efeito positivo sobre a economia americana, né, com essas medidas do Biden, né? Então, primeiro momento, Wall Street vai ver levemente negativo aí para neutro, mas no longo prazo pode ser sim positivo, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui, por favor. Dúvidas, deixe nos comentários abaixo. Importante também fazer um pedido para vocês para pedirem a novos assuntos para trazer aqui para o canal, para a gente melhorar essa interação aqui, eu trazer cada vez mais conteúdo relevante para vocês. Um grande abraço e até a próxima.